Presidente, fica à vontade, viu? A palavra é sua. Está valendo já. Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live do Sinduscom Alagoas, juntamente com a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Vale ressaltar que é um momento ímpar esse, que hoje estamos atravessando a pandemia. Contudo, a gente está conseguindo fazer um trabalho de apresentações e de discussões bem importantes e significativos. Estamos com esse projeto de lives. Nós já tivemos uma live aqui sobre a parte imobiliária. Agora a gente está tendo essa do meio ambiente, que coincide com a Semana do Meio Ambiente. Nós vamos ter depois live de ação social, comissão de ação social, a comissão de habitação de interesse social, live da infraestrutura, comissão de infraestrutura. Então, assim, a gente está trabalhando em consonância com a CEBIC, usando, óbvio, os presidentes das comissões da CEBIC, como o nosso amigo Nilson Sartre, do meio ambiente, e a nossa comissão aqui de Maceió, de Alagoas, do Sinduscom, que é presidida pelo Leonardo, e o Marcos, que é o coordenador geral das comissões. Importante, a gente está transmitindo também pelo YouTube, no nosso canal, que é o Sinduscom Alagoas, tudo maiúsculo, e o Instagram do Sinduscom, que é @Sinduscom_Alagoas. Portanto, assim, fique à vontade, vou passar a palavra para o Marcos Holanda. Quero agradecer a Nilson, a Marcos Sais, ao Gustavo Lopes, presidente do IMA, Matheus, que é o secretário de Meio Ambiente de Marechal, o Hugo, advogado, e o Hugo Bentes, e vou passar para Marcos para fazer as devidas apresentações. Torço que seja uma live produtiva, torço não, vai ser, como todas têm sido, e que todos aproveitem bastante e depois tirem as dúvidas necessárias. Então, um abraço a todos e boa sorte a todos. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Está todo mundo me ouvindo, né? Primeiro que tudo, quero agradecer essa missão que Alfredo me delegou, dizer que estou muito satisfeito com essa missão. Estou muito feliz de poder conviver com essa turma jovem do Sinduscom, tem me dado muito prazer, muita alegria. Agradecer a Alfredo, como Sinduscom, como diretor do Sinduscom, por esse trabalho espetacular que ele vem desenvolvendo, criando essa conexão do setor aqui em Alagoas de uma forma muito inteligente. Tem feito um trabalho espetacular, né? Assim, só tenho a elogiar você, Alfredo. E agradecer também a Iris, o Diogo e a Maísa, que fazem parte daquela equipe, né, que tem ajudado sempre a gente nesse trabalho que a gente vem fazendo das nossas lives. Gostaria muito de agradecer, como vice-presidente da CEBIC, ao amigo, querido amigo Nilson Sartre, que sempre esteve muito disponível quando a gente quer fazer algum evento, ele sempre esteve disponível aqui com a gente, presidente da comissão da CMA, né, assim, pessoa que a gente tem uma gratidão e um carinho enorme. A Marquinho, né, querido advogado especialista nessa área, que já esteve conosco aqui em Alagoas e deu um show, e é uma pessoa assim que a gente tem um carinho imenso. Quando a gente convidou ele automaticamente ele se disponibilizou a participar dessa nossa live. Agradecer a Raquel por ser esse canal de comunicação, né, com o pessoal da CEBIC, a Gustavo Lopes, né, que eu sempre tive muito carinho por ele, e dizer, viu, Gustavo, que quando o Zezinho sugeriu o seu nome nessa live, todo mundo foi super a favor, todo mundo ficou muito feliz. Isso mostra que há uma ligação muito boa, né, do nosso setor com o seu trabalho, com a sua liderança lá no IMA, e dizer assim que a gente está muito feliz com essas modificações, essas novas sugestões que você tem feito. Agradecer
ao Matheus Gonçalves, nosso parceiro, nosso amigo, diretor lá da TEA, né, que, né, sempre fez um trabalho muito bom lá em Marechal e faz um trabalho também muito bom na sua empresa. O Hugo, que é nosso advogado nessa área ambiental, é o nosso advogado do Sinduscom. E queria passar aqui agora a palavra a Leonardo, porque Alfredo já falou que a gente vai dar continuação nas lives, né? A próxima nossa live já está definida. Quem é a presidente da comissão é a Luísa, é a Comissão de Responsabilidade Social. No dia 10/6, a gente fará essa próxima live. Teremos no dia 1/7 uma live do SINAP e no dia 8/7 a gente terá uma live do SEBRAE. E eu quero, com isso, passar aqui a palavra para Leonardo para que ele possa tocar esse grande encontro. Leonardo, você que é o presidente da CMA, assuma agora o comando. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcos. Antes de iniciar, eu queria agradecer e parabenizar a toda a equipe do Sinduscom, certo? Por esse momento e oportunidade de passar para as pessoas, principalmente do setor, esse conteúdo, essas informações que a gente vai acompanhar aqui nessa tarde de hoje, certo? E dizer que essa live está sendo realizada junto com a CEBIC, com o SEBRAE e FIEA, os nossos patrocinadores Crona e Lemix, concreto, e o apoio da Coopercom Alagoas e TEI Ambiental, através do Matheus, nosso parceiro. E dizer, Marcos, que esse tema, Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a gente trouxe ele com o objetivo de ver o panorama, como estão os avanços, os principais pontos, as expectativas, certo? Dizer que o setor não busca isenção nem flexibilização, mas sim simplificação, certo? Como já acontece aí, certo? E vamos dar início. Eu queria passar a palavra para o nosso consultor jurídico da CEBIC e advogado especialista na área ambiental, Marcos Sais. Pode tocar, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria novamente estar aí com vários amigos e companheiros aí de tantos eventos. Eu falei que a única coisa que eu lamento de a gente estar reunido hoje aqui é não ser presencialmente em Maceió, em Alagoas, como foi no ano passado. Hoje estou em Brasília e gosto muito daqui, mas certamente, se pudéssemos estar juntos aí, seria uma alegria muito grande. Mas acho que nesse novo normal que a gente tem vivendo, essa questão das lives e de estarmos juntos ainda aqui à distância, é uma coisa que realmente vem para ficar. E, Léo, como você foi falando, muito dessa questão também da simplificação. Há um ganho de tempo, há uma economia, inclusive de questões ambientais, né, de várias emissões e em tudo, você conseguir reunir tantas pessoas em locais diferentes para conversar sobre os assuntos, especialmente no dia de hoje, aí, o licenciamento ambiental e a lei geral, que é o que nos une. Então, uma grande alegria. Eu queria parabenizar mais uma vez o Sinduscom Alagoas. Sou testemunha do trabalho que vocês têm feito, espetacular nesse sentido. Também da CEBIC, Câmara a Comissão de Meio Ambiente. Gostaria de elogiar e parabenizar mais uma vez Nilson. Uma alegria a gente poder conversar novamente aqui, todo o trabalho que a equipe inteira faz. Falar num evento que a CEBIC é co-realizadora sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, para mim é muito fácil, porque a gente faz o acompanhamento aí desse tema ao longo de mais dos últimos 3 anos, tratando desse projeto de lei, conversando muito sobre sempre, né, a redação que tem, as previsões todas, as inovações que estão vindo e, acima de tudo, para que se tenha uma norma, como foi bem dito, que ninguém quer uma facilitação no sentido de não analisar os impactos de um determinado empreendimento, tomar as medidas mitigadoras, compensatórias, evitar os impactos que sejam evitáveis. O que se quer é se fazer isso com uma maior agilidade, uma simplificação e maior segurança jurídica. Então, é por isso que sempre defendemos aí o marco legal do licenciamento ambiental e continuamos defendendo. E de início, né, como está o projeto, é um projeto de 2004, então nós já temos aí 16 anos de tramitação dele na Câmara dos Deputados. Tem um projeto muito similar tramitando no Senado Federal, mas nesse momento a gente acredita que realmente o da Câmara, que o deputado Kim Kataguiri é o relator,
está mais avançado, em condições de ser votado e apreciado. Nós vínhamos no momento de uma série de reformas nas nossas casas legislativas, quando então fomos pegos aí de surpresa pela pandemia e reaprendendo como viver nesse sentido e como não parar, e também as nossas casas legislativas têm feito. E acreditamos, e ontem a gente teve um evento com o deputado Kim, conversando com ele ao final do evento, ele disse, olha, acredito que tem uma grande possibilidade de, na segunda quinzena de agosto ou no mês de setembro, antes das eleições municipais, portanto, a gente aprovar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que, repito, é muito importante e necessário, e vem nessas reformas que a gente precisa. Por que a gente fala tanto, então, da Lei Geral do Licenciamento, nesse momento que é, onde vou falar aqui, não mais que 15, 20 minutos sobre o assunto, mas ressaltar alguns pontos da importância que a gente tem da norma. O primeiro é a modernização. Por óbvio que toda a sistemática, todo o arcabouço normativo que a gente tem no Brasil para o licenciamento ambiental, ele foi pensado em outra época. Se você pensar na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é do ano de 81, a Resolução CONAMA 01 de 86, que trata do EIA-RIMA, é de 86, como eu já disse, e talvez a grande e principal norma de licenciamento que a gente tem em âmbito nacional, que é a Resolução CONAMA 237, ela é de 1997, e acho que quando eu abri aqui nosso bate-papo de hoje falando dessas inovações todas e que a gente consegue se reunir agora mesmo sendo à distância, mostra que muita coisa precisa ser atualizada para entender esses novos tempos. Dou um exemplo aqui, as audiências públicas virtuais. Enquanto alguns questionam se elas garantiriam a participação popular, eu não tenho a menor dúvida que uma sistemática de fazer uma audiência pública num processo de licenciamento ambiental que desafia a realização de EIA-RIMA, não só permite a participação popular, como as presenciais permitiriam, como ampliem muito esta possibilidade de participação popular. Então, na outra semana, a semana passada, aconteceu a primeira audiência pública virtual da história do licenciamento ambiental brasileiro. Foi um licenciamento que vem sendo conduzido pelo INEA, o órgão ambiental estadual lá do Rio, o empreendimento do setor elétrico no norte fluminense, no município de Macaé, e aconteceu sem maiores intercorrências, houve ampla participação e continua disponível na internet para que as pessoas consigam olhar. Então, também não há nem problema, é igual essa nossa live, muita gente está acompanhando ao vivo, mas muitos vão conseguir olhar para ela somente depois, porque tem algum afazer, algum compromisso e consegue acompanhar em outro horário, porque fica disponível na internet. As audiências públicas virtuais certamente têm esse grande ganho. Por isso eu falo essa primeira questão dessa modernização da norma. Eu gosto sempre de exemplificar que fica fácil, mas se você falasse há uns anos atrás que existiria uma coisa chamada Uber, poucos acreditariam. É uma coisa que veio, ficou e hoje faz parte da vida de todo mundo, inclusive mudando até mesmo essa geração. Eu tenho um filho de 18 anos, eu lembro a minha ansiedade para tirar a carteira de motorista era 10 vezes maior do que a dele, porque houve esta facilitação na locomoção das pessoas. Então, esse tipo de situação deve vir para o licenciamento ambiental, essas inovações, como esse exemplo que eu citei, devem vir, porque tem que ter uma regulamentação para ter a segurança jurídica. E aqui eu chego no segundo ponto, que é falando da simplificação. E aqui Léo já foi muito feliz, não se quer isenção, não se quer flexibilização, se quer simplificação. Não é possível que nos dias atuais, onde a gente consegue fazer essa reunião à distância, você não tenha ainda os processos de licenciamento digitalizados, você não tenha, por exemplo, um banco onde todos os diagnósticos ambientais de meio físico, meio biótico, meio socioeconômico fiquem disponibilizados na internet para poderem ser utilizados como dados secundários em outros estudos ambientais, especialmente aqueles que não desafiam a realização de dados primários. Então, essa questão da divulgação do conhecimento e da agilização, da simplificação, da tramitação dos processos, e os órgãos que já passaram por isso conseguem demonstrar que essa questão que parece ser simples, né, de ter o processo digital, ele acaba trazendo uma economia de tempo na ordem de 40%, isso tanto no Poder Judiciário, que já vem há mais tempo fazendo isso, quanto nos órgãos da administração pública. Por isso, a importância de a gente ter também uma normatização federal, um marco legal que traga estas possibilidades e um regramento que seja o mesmo para o nosso país como um todo. Aí eu já chego num terceiro ponto importante para a gente destacar, que é a uniformização. O meio ambiente ele é uma frase batida, mas o meio ambiente não consegue, ele não diferencia as fronteiras que o homem cria. Então, o empreendimento que é licenciado em Alagoas e em Santa Catarina ou no Acre, ele deve ter
o mesmo rito, ele deve passar pelas mesmas fases do processo de licenciamento, por óbvio, até pelos biomas diferentes, por todas as características diferentes, o mérito do processo vai ser diferente, mas a sistemática deve ser a mesma. Isso, inclusive, para evitar o que muitos até questionam da lei, mas ela vem justamente para evitar que haja uma concorrência, uma guerra ambiental entre estados ou municípios, no sentido de que é mais fácil licenciar aqui do que em outro estado. Não pode ser mais fácil ou mais difícil, porque tem que ter esta uniformização, e como lei geral, que é a lei geral do licenciamento ambiental, ela dá esse norte para todos os estados e todos os municípios seguirem essa sistemática, que é uma outra questão importante para já desmistificar um pouco do que é falado da lei geral do licenciamento. É importante destacarmos que ela é uma lei procedimental, ela fala de procedimentos. Então, quando eu vejo muitas vezes artigos ou manifestações em internet, muitas vezes na televisão, de ativistas dizendo se aprovar esta lei, o meio ambiente vai sofrer. O direito material, ou seja, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, todas as outras, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, todas as leis que tratam do direito ambiental material, elas continuam. A lei geral vem apenas para sistematizar como toda essa norma protetiva brasileira, que é muito boa, diga-se de passagem, uma das mais restritivas do mundo, uma das que mais defende o meio ambiente intocado, e que quando você pode ter a possibilidade de, por exemplo, supressão de vegetação, traz medidas compensatórias exigindo que se mantenha o mesmo percentual, no mínimo o mesmo percentual de área suprimida, isto não muda com a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ao contrário, vai ter apenas uma facilitação de que toda a cadeia envolvida, aqui eu falo empreendedor, equipe técnica contratada para fazer o EIA-RIMA, equipe técnica do órgão ambiental, e Ministério Público, que é o órgão de controle, de fiscalização e controle, e o Poder Judiciário, que muitas vezes acaba sendo inevitável a judicialização, vou falar disso mais adiante, entendam melhor se a forma do licenciamento ambiental aconteceu corretamente. Por isso, vindo esta uniformização, então, modernização, simplificação, uniformização, a gente chega na questão tão falada, tão sonhada, não só na parte ambiental, da segurança jurídica. Se você sabe de início qual é o rito, como deve ser feito, como enquadrar corretamente aquela atividade, que tipo de estudo, que tipo de licença deve ser expedido, consequentemente, você traz uma maior previsibilidade e gera o que se busca tanto, que é a chamada segurança jurídica. Para quê? Para que toda esta cadeia consiga empreender de uma forma melhor, para que o servidor do órgão ambiental tenha mais segurança ao assinar aquela licença, para que os dirigentes do órgão ambiental não fiquem sempre com essa questão de uma eventual judicialização, seja na esfera civil, numa ação de improbidade, ou na esfera criminal mesmo, de algum crime ambiental, notadamente aquele do artigo 67, de conceder uma licença em desacordo com as normas. Vai ficar muito mais fácil para todos. E quem é o grande vencedor com isso? É o meio ambiente. Por quê? Porque vai facilitar que o desenvolvimento se dê com respeito à sustentabilidade. E sempre lembrar, nesse momento, até de pandemia, é importante a gente lembrar, quando fala de sustentabilidade, nós temos um tripé que você tem que levar em consideração, então, para alcançar a sustentabilidade. O lado social, o lado ambiental e o lado econômico. E a questão aqui do lado social, nesse momento, e do lado econômico, com o licenciamento de projetos ou a continuidade, a renovação de licenças para projetos que geram muito emprego, e a construção civil, notadamente, é o setor que sempre puxa qualquer retomada, então é importante que se tenha uma maior agilidade na expedição das licenças ambientais, para que não fiquem investimentos parados justamente nos órgãos ambientais, seja por falta de técnicos, pelo excesso de trabalho, ou, como eu estou dizendo, por essa burocracia que, infelizmente, nesse emaranhado de normas que nós temos hoje, que, segundo o levantamento feito recentemente pela Secretaria de Licenciamento Ambiental do PPI, que está ligado hoje ao Ministério da Economia, nós temos mais de 50 mil normas. É absolutamente impossível você conseguir compreender todo esse arcabouço normativo que existe no Brasil, tratando sobre a questão ambiental. Então, é mais do que a hora para a gente poder alcançar a segurança jurídica e empreender com sustentabilidade, gerando, então, emprego, gerando renda e respeito ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações, que a gente tenha esse marco legal, essa norma geral, que dê, então, as diretrizes para todo mundo. Uma segunda questão importante aqui, já pegando um outro viés,
que a Lei Geral do Licenciamento traz, e ao meu ver com muito acerto, um maior protagonismo para a sociedade civil, notadamente para os empreendedores e as equipes técnicas contratadas. Por que eu digo isso? E depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, para mim, o que é a maior revolução que vem nessa norma, que é a licença por adesão e compromisso. Depois, nos debates, a gente pode conversar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais ela, mas pressupõe que você não precisa de sistema cartorário hoje de entregar documentos, que o órgão ambiental analise isso, te peça complementações, você devolva para meses depois, então, ter uma licença. E para que tipos de atividade isso serve? Para aquelas atividades que o órgão ambiental já tem um conhecimento prévio muito grande. Então, é por óbvio, e aqui sim as regiões do país são diferentes, onde a agricultura é mais forte, onde a construção civil é mais forte, onde a área industrial é mais forte, você pode, para projetos, me parece que realmente para aqueles que têm um significativo potencial degradador e exigem ERI, mas não pode ser aplicado, pelo menos de início, a LAC. Mas para todos os demais que tenham conhecimento, a médio prazo me parece que isso é possível. Isso vai liberar o tempo dos servidores do órgão ambiental para poder analisar realmente aqueles projetos que têm uma maior necessidade de expertise técnica e dá uma responsabilidade muito grande ao empreendedor e ao seu consultor técnico que expediu uma anotação de responsabilidade técnica, porque eles aderiram ao compromisso de seguir todas aquelas condicionantes pré-estabelecidas. Isso é extremamente importante e dá esse protagonismo e aqui posso dar testemunho, trabalhando, eu atuo muito na área da construção, aqui na CEBIC também já há muitos anos. Os associados dos Sinduscons, das ADEMES, da CEBIC, não vivem na informalidade. Fazem o licenciamento, recolhem todos os impostos, seguem by the book, tudo o que acontece, ou seja, está na hora de dar, até baseado aí no princípio da boa-fé, um protagonismo maior para esses empreendedores e para esses financiadores que têm, então, já há muito tempo, dentro do DNA, essa questão de realmente respeitar o que a norma ambiental, as normas ambientais trazem, já entenderam também há muito tempo que preservação ambiental agrega valor aos empreendimentos, facilita a concessão de financiamento, quando você consegue financiar uma linha verde, alguma coisa, os juros sempre são menores. Então, também vem nessa forma. A lei vai trazer segurança jurídica para um protagonismo maior, então, dos empreendedores. É importante a gente destacar que muitos estados, cansados de esperar pela Lei Geral do Licenciamento Ambiental, vêm fazendo as suas normas. Acho isso positivo, em que pese quando a Lei Geral vier, você eventualmente tem que fazer algumas adequações. Mas eu cito, a gente fez uma live com a Fijan na sexta-feira da semana passada. O Rio de Janeiro, agora, no final do mês, entra em vigor o novo Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental, trazendo, por exemplo, entre as inovações, a licença ALAC, como eu acabei de dizer aqui. Então, acho também muito positivo que os estados, entendendo se pode ser através de decreto ou resolução do seu Conselho Estadual ou necessariamente de lei, também poderem fazer já esses avanços, aproveitando toda essa discussão que vem sendo feita a partir da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o PL 3729. O penúltimo ponto que eu queria tratar nessa primeira fala diz respeito ainda à relação com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. É muito importante que, quando você vai fazer o seu empreendimento, você tenha uma boa relação com o Ministério Público. Por quê? Porque 95% das ações civis públicas que discutem questões ambientais são propostas pelo Ministério Público. Então, é um conselho que eu sempre dou, seja institucionalmente, aqui falando para a Sinduscom Alagoas e para a CEBIC, seja no caso a caso, que se apresentem os planos de expansão, os projetos para o Ministério Público. Fatalmente, isto vai chegar nele, quando tem algum uso de recursos naturais, e é sempre melhor que você possa demonstrar tudo o que está sendo feito, a forma correta que está sendo feita, e poder se colocar à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos, do que chegar uma denúncia de alguém, muitas vezes inquéritos abertos com notícias de jornais, e aí já fica muito mais difícil de você fazer essa explicação. E eu digo isso por quê? Porque eu tenho convicção, e hoje eu trabalho aí há 20 anos com direito ambiental. Quando eu saí da faculdade, eu achava que o bom advogado resolvia problemas, e passados esses 20 anos eu tenho a convicção que o excelente advogado ele evita problema, porque muitas vezes resolver no judiciário não se mostra viável. O Poder Judiciário ele não tem a especialização necessária. Aqui não é uma crítica, é uma constatação, para lidar com questões tão complexas quanto o meio ambiente.
Imagina uma obra de infraestrutura, por exemplo, que gira toda a economia e aquece a construção civil como um todo. Então, aquilo que eu disse, eu acho que nós temos 3 setores que podem puxar a nossa retomada pós-pandemia. O agro, que vai continuar puxando. O setor de infra, e muito ligado também ao agro, a gente precisa melhorar, por exemplo, a ligação do campo aos portos, né? Isso todas as obras de infra, que hoje até o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, fala tanto das ferrovias. E o terceiro é a construção civil pela quantidade de empregos gerados. Então, hoje, eu não tenho dúvida que o nosso poder público tem que olhar com muito carinho, óbvio, para todas as áreas, mas essas 3 áreas vão ser o motor da retomada da economia e fazendo efeito renda, circulando dinheiro e tudo mais. Mas o que eu estava dizendo? Pensa um projeto, por exemplo, então, de infra que desafia a realização de EIA-RIMA. Você tem 40 técnicos do empreendedor fazendo o EIA-RIMA dizendo A, você tem 20 técnicos do órgão ambiental dizendo B, você tem 10 técnicos do órgão de apoio do Ministério Público dizendo C. Você tem 70 técnicos que não se entendem. O que você faz? Uma ação judicial e bota na frente de um juiz formado em direito para que ele dê a solução para isso. Por óbvio, é uma situação que não vai ter conhecimento técnico e nem daquela situação específica para tomar uma decisão e acaba muitas vezes dando uma liminar, porque, bom, então está em dúvida, para isso daí, e por vezes isso acaba sendo nefasto, até inviabilizando empreendimentos, seja o setor que ocorra. Por isso que levar para o judiciário não é bom. Por isso que levar para o judiciário, deixar chegar no judiciário, é discutir num lugar onde não é adequado. É quase jogar, né, numa expressão aí do futebol, jogar fora de casa, mesmo que agora sem torcida parece que isso vai mudar, mas é melhor você sempre jogar no seu campo onde você pode. O licenciamento ambiental se faz a várias mãos, onde você pode fazer adequações no seu projeto, conversar com o órgão de fiscalização e fazer com que isso não chegue ao judiciário. E a lei geral vem com um papel muito importante para isso, porque muitas das discussões de sistemática de licenciamento, e vocês podem observar que o Ministério Público, ele poucas vezes questiona o mérito daquele projeto. Ele questiona muito mais forma. Isso não é difícil de entender, e eu posso falar com muita tranquilidade, porque é a minha formação, que é o que quem tem formação jurídica faz. Entende muito mais da forma, se você seguir o passo a passo que a legislação determina, do que se determinada ave está realmente em extinção ou não, e se as medidas que foram propostas vão evitar que aquela espécie acabe entrando em extinção. Por isso, a vinda da lei é importante, mas mesmo antes da lei, essa questão de você ter um relacionamento com o órgão de fiscalização e controle é muito importante. E aí eu termino essa fala falando, e agora, né? O que a gente tem de previsão no nosso horizonte? Como eu disse, o deputado Kim deu uma declaração, está até hoje em alguns sites de notícias falando que acredita que até setembro a lei pode ser votada, mas independente dela ser votada ou não, várias dessas questões nós devemos adotar, mas mais, e aí eu lembro que no evento de Alagoas ano passado, ao final da minha fala, eu disse isso, as casas legislativas funcionam pela pressão lícita e justa que a sociedade civil faz. Me parece que é dever das nossas instituições e para cada um que conhece os parlamentares explicar. É muito importante a vinda dessa lei. Se fala de várias outras reformas, mas não adianta você ter uma reforma administrativa, uma reforma tributária, se você continua demorando 3, 4, 5, 8 anos para conseguir empreender no Brasil. Eu trabalho muito com infraestrutura, sei que os investidores do exterior, independente da pandemia, continuam com muita vontade de investir no Brasil, mas eles precisam ter um mínimo de previsibilidade na questão ambiental, e por isso é importante que a gente continue demonstrando aos nossos parlamentares a importância que é, não para o setor, mas para o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a que seja apreciado, votado e aprovado. Então, o PL 3729. Eu estou louco para que em 2021 os nossos eventos sejam para a gente discutir os efeitos da vinda da Lei Geral do Licenciamento Ambiental e não mais tratá-lo apenas como um projeto de lei. Mais uma vez, parabenizando aí o Sinduscom Alagoas, a CEBIC, pela iniciativa, dizer que é sempre uma alegria estar com os amigos para conversar sobre licenciamento ambiental. E isso aqui que nós estamos fazendo nesses eventos é seguir um mandamento constitucional que fala da educação ambiental. O que nós estamos fazendo aqui é educação ambiental em altíssimo nível para podermos discutir e juntos criar soluções aí também para todas essas questões que nos afligem. Continuo à disposição dos amigos aí para o restante da nossa live, agradecendo mais uma vez o convite. Obrigado, Marcos. Sobretudo em falar sobre esse assunto tão importante para o nosso setor, principalmente quando você fala de previsibilidade, né? Os nossos negócios precisam de previsibilidade para poder acontecer, seja ele empreendimento pequeno ou grande, né? E não só no nosso setor, como também para toda a cadeia produtiva.
muito importante. Agora eu queria passar a palavra para o presidente da CEBIC, da CMA CEBIC, Nilson Sartre. Pode falar, Nilson. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar participando aqui junto com vocês, né, Sinduscom Alagoas. Só tenho amigos, né? Agradecer ao Alfredo, a Marcos Holanda, ao, né, Leonardo, em nome Leonardo, você aí, eu acredito que da Comissão de Meio Ambiente, né, da CEBIC, essa turma jovem de Alagoas se destaca bastante, né? Já tivemos a oportunidade de participar de alguns outros eventos, é muito bom estar com esse tema, para mostrar como ele é caro, né, que o cuidado que nós tomamos quando nós, né, falamos sobre licenciamento e todas essas questões de energia renovável, etc, etc. Quero também agradecer a Marcos Sais, que é nosso companheiro aí de luta, né, que nós estamos aí há vários anos tentando justamente chegar a essa nova lei. É importante a gente estar, né, falando e publicizando o quanto nós discutimos de forma transparente, clara, com todos os setores, porque não temos nada a esconder, né? O que nós queremos é proteger o meio ambiente, conservar, preservar, mas, ao mesmo tempo, né, garantir o desenvolvimento sustentável do nosso país, né? É importante a gente dizer isso numa época tão confusa, com tantas versões, e eu acredito que nós estamos com esse tema muito maduro, tá certo? Maduro para a gente avançar, para a gente discutir e para a gente aprovar. Nenhuma lei vai ser 100% ideal, né? Mas a gente tem que ter o que ela é, exatamente o que ela é possível de se colocar. E eu acho que nós já estamos aí amadurecendo bastante isso, discutindo com vários setores. Eu acho que nós estamos num momento legal em que nós temos um relator que é o Kim, que é um cara muito jovem, com a cabeça aberta, ouve todos os setores. Então, é muito, muito, muito importante a gente pegar o momento, né? Apesar de nós estamos aí em plena pandemia, né, problema econômico gravíssimo, vivendo momentos muito estranhos com relação à questão toda que os Estados Unidos está passando, mas são nesses momentos que é bom a gente ter essa disrupção, né? Uma live hoje de manhã na CEBIC com deputados federais, a gente dizendo a importância, né, ainda mais nessa semana de Mundial do Meio Ambiente, que temos dois projetos extremamente importantes nossos. Um é a Lei Geral do Licenciamento e o outro o novo Marco do Saneamento. Nós precisamos de destravar os investimentos. E passa para você destravar, ao mundo saber que a nossa lei é uma lei muito boa, ela será muito boa para dar o norte. Você falou de previsibilidade, eu falo de transparência, eu acho importante para que você, com isso, faça com que bons empreendedores, bons investidores venham para o jogo, porque na hora que você bota regras tão confusas, complicadas, o que é que você estimula? Você não estimula os bons empreendedores, você estimula a informalidade, que efetivamente é aquela informalidade que leva à degradação do meio ambiente, que não respeita nada. Então, nós aqui fazemos parte da cidade legal, do mundo legal, e queremos tudo muito transparente. Quando a gente fala de desburocratizar, nunca é para perder a qualidade do projeto, a qualidade da análise. Nós falamos de simplificar e tudo mais, para quê? Para que, efetivamente, o que a gente atente mais é o cuidado do meio ambiente, porque muitas vezes você bota tanto emaranhado de coisas que você está discutindo tanta coisa que não interessa e, ao mesmo tempo, deixa passar o que interessa. Qual é a atividade que está aí? O que é que vai atingir o meio ambiente? O que é que eu posso fazer para mitigar? Como é que eu posso fazer para colocar? Então, nós temos essa parte toda, as discussões todas que tem com relação a saneamento. A gente não pode criar tantos entraves para você fazer obra de saneamento. Você tem que criar o que é o básico, simplificar bastante para poder estimular
quem quer investir. Porque não é possível que a pessoa que quer investir vai demorar 10 anos para botar o projeto. Não há capital que vai estar esperando. Ao mesmo tempo, a gente também não pode dizer o seguinte: você vai botar aqui a qualquer jeito, a qualquer preço. Então, é importante dizer que esses anos todos que nós estamos aí discutindo a nova lei, nós avançamos muito, inclusive discutindo com todos os segmentos da sociedade. Então, nós, Marcos, aí, vimos até as discussões que nós temos dentro da Intracorporis, na CNI, né, discussões muito, muito fortes, né, de como é que se posiciona cada setor, cada área. Então, nós não estamos preocupados em colocar luz em qualquer momento que seja. Agora, eu acho importantíssimo que nós não percamos a oportunidade que esse ano a gente possa estar aprovando essa lei, certo? Tanto essa lei como do saneamento. Então, é fundamental. Já discutimos muito. Tem horas que você discute, mas você tem que decidir, entendeu? Isso lá na frente tiver alguma coisa que você precisa aprimorar, vamos aprimorar. Mas hoje tem tudo para a gente caminhar. Eu vou até provocar um pouquinho Marcos Salles, porque muito se fala que a LAC vai fazer com que você tire a proteção, que você vai, né, criar ambientes para que você possa fazer a devastação do meio ambiente. Eu queria que você falasse, Marcos, um pouquinho sobre isso, entendeu? Desmistificar um pouco essa intenção, porque a gente sabe como empreendedor, todos que estão aqui, que estão como empreendedores, sabe o seguinte: quando você diz assim, olha, é por sua conta, você pensa 100 vezes mais. Né? Quando você diz assim, você aprova o seu projeto. Eu vi as discussões hoje sobre simplificação de projetos prediais, não sei o quê, em várias cidades, como a minha aqui, Salvador, como, né, Fortaleza, como vocês. Não, você não precisa apresentar, não. Você vai lá, põe seu arquiteto, faça, e depois a gente vai fazer. Você pensa 100 vezes, né? Porque você já está acostumado, inclusive até o próprio empreendedor fica acostumado em ter alguém, uma muletazinha para que o arquiteto chega lá para o fiscal falar. Uma coisa que o Marco falou muito bem é que essa lei também dá um conforto e dá segurança para o funcionário público, para o poder público decidir, certo? E aprovar suas licenças sem estar preocupado que você vai ter um processo ou não contra ele. Então, nós estamos criando condições para dar o conforto e a segurança para todos os envolvidos. A segurança jurídica, a segurança pessoal de todos, a segurança do meio ambiente e um mundo melhor para as nossas cidades. É isso aí. Eu acho que nós temos que, Leonardo, justamente estimular o debate para justamente ter vários pontos de vista. Então, para mim, eu acredito que ao longo do tempo a gente vai continuar falando. Muito bom, Nilson. A gente teve essa experiência de ver esse debate em Santa Catarina a respeito da LAC. E já que você falou no assunto, eu queria ouvir do Marcos um pouco sobre como foi essa experiência dele lá à frente desse processo. Bom, de fato, como eu estava falando já antes, primeira questão, acho que é importante a gente entender, e também é uma função da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, há no Brasil uma linha de pensamento, isso foi muito, muito, muito debatido nas ações de inconstitucionalidade propostas em face do Código Florestal. A gente, enquanto CEBIC, atuou como amicus curiae e acompanhamos todo o julgamento, que é o chamado princípio da proibição do retrocesso. Qual era o entendimento que o Ministério Público dava para esse princípio? Olha, uma vez feita uma lei, se você for alterá-la, ela nunca pode ser menos restritiva, ela nunca pode proteger menos o meio ambiente. Deixando de lado a discussão do que é uma norma menos restritiva, e aqui falando, por exemplo, né, no ambiente de construção civil, você sabe muito bem, talvez a lei mais importante para o setor seja os planos diretores, você sabe muito bem, foi falado antes de arquitetos, urbanistas, eles falam, em determinados momentos é melhor você adensar algumas áreas da cidade e deixar outras mais livres, e é por isso que o próprio Estatuto da Cidade fala que de cada 10 em 10 anos as cidades devem rever os seus planos diretores. Ora, se fosse levar esse princípio
da forma como o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República estava dizendo, você não poderia mais alterar plano diretor e uma área que em determinado momento foi residencial exclusiva não poderia virar mista de comércios e muito menos uma área industrial. O que me parece que seria alejar o desenvolvimento urbano da forma como ele deve ser feito, pensado e é feito no mundo inteiro. A grande questão que eu sempre falei do julgamento das ações de consolidado do Código Florestal não foi nem se os artigos foram mantidos ou não, mas que o Supremo Tribunal Federal afastou este princípio da forma como eles estavam querendo que fosse interpretado e disse, claro, você não pode, por exemplo, acabar com as APPs, mas, inclusive, mexer em metragem é uma coisa que pode ser feito, e é outro ponto muito importante, sei também aí para vários municípios na região Nordeste, que é a questão do afastamento de custo da água, se prevalece a lei do parcelamento de solo ou o Código Florestal, o famoso tema 1010, está tramitando no STJ, estamos atuando também lá. Depois até podemos aprofundar um pouquinho essa discussão, se for do interesse de todos. Mas, trazendo, então, por que eu estou falando disso tudo? Porque é muito difícil você fazer uma alteração, porque ela quebra conceitos, ela quebra paradigmas, e se é difícil educar um povo, reeducar é muito mais difícil. Tem uma historinha que eu gosto, meu filho, quando tinha 3 anos, eu levava ele para a escola de manhã cedo. E eu, como talvez um bom advogado, gosto de trabalhar até muito tarde, mas não gosto de acordar cedo para trabalhar. Eu lembro que era um trabalho muito grande ele acordar muito cedo para levar ele para a escola, e eu dava café para ele meio dormindo. E um dia eu peguei o danoninho que ele tinha comido e joguei no lixo. Ele levantou, empurrou uma banquetinha, eu olhando aquilo, ele abriu o lixo, tirou e me disse, papai, isso aqui é lixo reciclável. Ele não sabia falar reciclável, mas ele sabia que tinha que fazer a reciclagem porque ele foi educado desde pequeno assim. E o pai dele, que educou ele, estava errando. Você tomar bronca do teu filho é feio, e tomar bronca ele estando certo é 2 vezes feio. Por que eu estou falando isso? Porque para uma geração que já vem com esta nova educação, é tudo muito mais fácil. Para a gente agora, e Nilson é perfeito quando diz, empresário, agora é com você. É uma quebra de paradigma, é uma mudança. Isto precisa ser muito bem compreendido pelos empreendedores, pelo órgão público, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Como é que funciona a LAC? E aí Léo já fala, né, o primeiro lugar que foi aprovado foi Santa Catarina, foi muito interessante, porque foi através de uma lei, a lei começou a vigorar numa terça-feira, na quarta-feira o Ministério Público já tinha proposto uma ação de inconstitucionalidade. Foi julgada improcedente pelo TJ e está funcionando muito bem no IMA lá de Santa Catarina. Começou com qual atividade? De avicultura. Santa Catarina é o maior exportador de aves do país, num nível de compliance absurdo. Exportar, por exemplo, para o Oriente Médio, você tem, os compradores mandam pessoas para fiscalizar o teu compliance, e o órgão ambiental tinha uma expertise de 40 anos em licenciamento da avicultura. Então, eles se reuniram e falaram, olha, para todos os processos a gente acaba exigindo essas 70 condicionantes. Então, eles fizeram um documento, e aí por isso a licença por adesão e compromisso. Você, empreendedor, vem ao órgão, adere a essa sistemática, adere a esse compromisso, firma um termo de compromisso assinado pelo empreendedor e pelo técnico com a ART e diz, eu vou fazer a minha atividade desta forma. Estou me comprometendo aqui, te gera a licença automaticamente, e aí, por amostragem, a fiscalização por parte do órgão ambiental no seu setor de fiscalização. É genial. Mas isso... A licença sai da mesma forma que saía antes, mas, novamente, não flexibilizou, não permitiu qualquer uso indevido do recurso natural, mas simplificou, organizou e trouxe um protagonismo, então, para o empreendedor e para aquela equipe técnica que o acompanha. Resultado disso para o órgão, você teve, dentro da diretoria de licenciamento do IMA de Santa Catarina, uma diminuição de tempo de análise desse tipo de projeto na casa dos 25% a 30%. Ou seja, sem fazer concurso, você aumentou a capacidade de trabalho do órgão ambiental. E agora, Santa Catarina vem, então, colocando outras atividades que têm muito conhecimento nessa sistemática. E é dessa forma que a LAC está prevista na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, por isso que digo que é um instrumento para a construção civil, para a incorporação, e me parece que para alguns tipos de loteamento, de parcelamento de solo, plenamente aplicável. Perfeito. Muito bom, Marcos. Trazer aqui para o nosso debate o Hugo, que é advogado aqui do Sinduscom Alagoas, também atua nessa área ambiental. Boa tarde, Hugo. Estão me ouvindo? Perfeito.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos presentes. Primeiro, parabenizar o Sinduscom por essa iniciativa de essa ser a primeira live de muitas. Nesse tempo de pandemia, que está todo mundo ou dentro de casa ou trancado, acho que é de extrema importância esse tipo de evento. Marcos, muito importante o que você fala sobre a lei geral de licenciamento. Eu estava dando uma lida na legislação e quais são os principais pontos que eu acho que essa lei vai trazer para a gente, caso ela seja aprovada, lógico. Celeridade nos processos de licenciamento ambiental, simplificação dos processos, no caso dos procedimentos, e não simplificação dos estudos ambientais, e você vai criar uma norma única. O que é que nós vemos hoje? Exemplo aqui do nosso estado de Alagoas. O estado existe uma legislação que trata sobre o licenciamento ambiental. O município de Maceió tem uma outra legislação específica que trata sobre o licenciamento ambiental, que diverge da legislação estadual. O município vizinho, aproveitando aqui a presença nessa reunião do secretário de Marechal Deodoro, que é o nosso município aqui vizinho a Maceió, que hoje encontra-se com uma vocação muito grande para criação de condomínios de lotes. Então, está chovendo um grande número de condomínios de lotes saindo na região e a secretaria lá tem competência para licenciar, sendo que tem outra legislação também que difere da de Maceió e que difere da do Estado. E no Estado também está presente o presidente do órgão estadual, do IMA, que possui outra legislação e segue um outro rito para analisar o processo de licenciamento ambiental. Então, assim, eu acho que essa uniformização é o mais importante de todos que a legislação está trazendo. No entanto, a gente tem um problema que é quando é que isso vai ser aprovado. A gente, apesar do deputado Kim ter previsto para agosto, setembro, mas isso já era para o ano passado, que já veio para esse ano, e nesse tempo está tudo uma loucura, a gente não sabe se realmente vai ser aprovado esse ano ou não. E pensando nisso, Marcos, um dos principais instrumentos que a nova lei de licenciamento traz, eu acho que é a LAC. Qual é o grande benefício da LAC? É uma tranquilidade para o órgão licenciador e para o técnico que analisa o processo de licenciamento ambiental, porque você vai estar invertendo a responsabilidade, tirando do técnico e colocando para o empreendedor. Porque como é que funciona hoje? Você tira um processo, protocola no órgão ambiental pedido de licença, o técnico concede a licença, e se o Ministério Público questiona através de uma ação civil pública na Justiça, o que é que o empreendedor vai fazer? Solicitei e o órgão me concedeu a licença ambiental. E aí tem toda aquela sistemática da Lei de Crimes Ambientais que fala sobre a responsabilização criminal da pessoa física do servidor público. Você, com a LAC, não. Quem está sendo responsabilizado é o próprio empreendedor que prestou informações erradas ao órgão. E, com isso, recebeu a licença. Eu acho que isso é de extrema importância também. Mas, Marcos, o que é que eu gostaria de saber de você? Enquanto a gente não tem a legislação que aprove, tem a LAC, os órgãos ambientais estaduais e municipais poderiam criar, sem ter essa lei federal, o Instituto da LAC, porque a resolução CONAMA 237 ela só fala de licença prévia, implantação e operação. Como você disse, é uma legislação muito antiga, de 1997. Era outra realidade. E, sendo possível o Estado ou o município criar, qual seria a forma de criação da LAC? Por legislação, portaria, uma resolução do Conselho de Meio Ambiente do Estado ou do município? Eu acho que bastaria uma própria resolução do Conselho. Mas eu gostaria de saber como foi no caso de vocês em Santa Catarina. Como você disse, já existe a previsão da LAC e que vem funcionando muito bem. E um segundo questionamento seria se na legislação na Lei Geral do Licenciamento, eu não me recordo de ter visto isso, mas como é que a legislação trata sobre os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente? Porque qual é uma realidade que nós temos aqui no nosso estado? Todo o processo de licenciamento ambiental passava, como você disse, 6 meses no órgão ambiental, com 7, 8, 10 técnicos concedendo um parecer favorável, mas o órgão ambiental não tinha competência para aprovar. Ele encaminhava um parecer sugerindo a aprovação para o conselho, um conselho multidisciplinar com várias secretarias, ONGs,
entidades da sociedade civil que aprovavam se a licença seria concedida ou não, com um simples levantamento de mão. Se aprovava ou não a licença que passou 6 meses sendo estudada. Eu gostaria de saber como é que está essa previsão de conselho na Lei Geral de Licenciamento. Fazendo só um destaque, que isso foi uma vitória dessa gestão do órgão estadual aqui na pessoa do Gustavo Lopes, que ele conseguiu retirar do conselho, não retirar do conselho. Aí qualquer coisa, Gustavo, na sua vez de falar, se você pudesse entrar em algum detalhe sobre isso, mas tirar essa exigência de todo o processo de licenciamento ambiental ser encaminhado para aprovação do conselho. Hoje, o conselho é comunicado que essa licença está sendo concedida e, caso o órgão, algum conselheiro não concorde, apresenta a fundamentação porque é contrária. Mas você já acaba com essa obrigatoriedade de aguardar a reunião do conselho uma vez por mês para que seja aprovada ou não. E o que é de extrema importância também para dar uma celeridade em processo de licenciamento ambiental é a digitalização. Isso eu acho assim, não tem como a gente fugir da digitalização dos processos. Porque com a tecnologia que nós estamos tendo hoje, com a pandemia que está provando que isso é possível, o órgão ambiental aqui no estado já está com o procedimento digitalizado, a gente consegue protocolar o pedido de licença e receber a licença tudo em meio digital, sem precisar fazer absolutamente nada em meio físico. E em Marechal Deodoro, se não me engano, também está com um procedimento, que é o município aqui vizinho, de digitalização. Eu acho que Lei Geral de Licenciamento, a LAC e a digitalização de processo, acho que vai fazer com que a gente tenha uma evolução muito grande na celeridade dos processos ambientais. Não em benefício de processo, em tirar a exigência de estudo ambiental, mas sim celeridade nos estudos ambientais, que a velocidade do empreendedor é totalmente da velocidade do órgão ambiental. Aí, Marcos, principalmente essas duas perguntas. Sobre a LAC, como seria um meio de aprovação dessa LAC, se por lei ou por resolução ou não, e como é que está a questão dos conselhos estaduais e municipais, se eles continuam sendo deliberativos ou apenas como conselhos consultivos. Perfeito, meu caro. Sua fala é sempre brilhante, aí, parabéns, eu concordo com todas as tuas afirmações, essa questão realmente você falou no final da digitalização, eu também concordo integralmente. Vamos lá. Primeiro é importante a gente, como eu já disse, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental é uma lei procedimental, ela, por exemplo, não altera as competências. As competências estão previstas lá na Lei Complementar 140 de 2011, que foi uma lei que veio para regulamentar muita coisa e acabar com muitas das discussões. Quase metade das ações civis públicas ambientais propostas no país discutiam competência para licenciamento. Então, ela veio e deixou, na medida do possível, né, porque a cabeça do ser humano para criar interpretações é uma imensidão sem fim, mas o que é da União, o que é dos estados, o que é dos municípios. Eu chamo a atenção uma norma, como com inteligência e criatividade pode se resolver muita coisa. O presidente do IBAMA, doutor Eduardo Bin, logo que assumiu em fevereiro do ano passado, fez uma instrução normativa, a 02, criando a figura da delegação cautelar. Então, quando hoje você tem uma ação civil pública discutindo, por exemplo, a competência entre órgão estadual e órgão federal, para não ficar 10 anos discutindo isso com o empreendimento parado, a União tem feito essa delegação cautelar. Eu tive, num caso específico, essa questão e vi como funcionou corretamente. Então, toda a questão da competência está prevista lá na Lei Complementar 140, e quando eu falar dos conselhos, eu volto a isso. Sobre a forma da LAC, de fato, Santa Catarina, desde 2018, já completou 2 anos agora, tem funcionado super bem. Também a questão da fiscalização por amostragem. Aqui é um ponto muito importante, né? O pessoal, mas como é que vai ser a fiscalização da LAC? Eu estava num evento com promotores e eu disse, como é que tem acontecido a fiscalização em todas as licenças? É dado muita atenção no nosso país à concessão da licença e depois o cidadão sai com uma licença de operação, vai voltar dali 10 anos no órgão. Como é que são esses relatórios, essa entrega? Então, a LAC tem toda esta sistemática. Não é que você emite a licença e vai embora e não fala mais com o órgão. Você tem a necessidade também de apresentação dos documentos, né, dos relatórios de acompanhamento do cumprimento dessas condicionantes que te foram apresentadas do início. Forma de fazer, meu caro, eu entendo que você poderia até criar por uma resolução do Conselho, mas eu sei que há hoje um entendimento, especialmente no Ministério Público Federal, que entende que isso não seria o correto. Então, por exemplo, Santa Catarina criou por lei
essa lei que até disse que teve, o acórdão é bem interessante, depois a gente pode disponibilizar até nos comentários ali o link para o acesso desse acórdão, do Pleno lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que disse que sim, a sistemática ela é legal e constitucional. Rio de Janeiro, por exemplo, que eu falei, o SELCA, Sistema Estadual de Licenciamento e Controle Ambiental, é um decreto. Por que o Rio entende a construção jurídica de fazer um decreto? Porque eles têm uma lei estadual de meio ambiente, então eles estão regulamentando a parte de licenciamento desta lei. A própria 237 diz ali que o órgão pode ter mais ou menos exigência, de acordo com o caso específico, então você pega esse gancho e faria a criação. Minha sugestão, eu não sei se Alagoas tem uma lei estadual de meio ambiente, se tiver, entendo que pode ser por decreto, se não, realmente fazer uma lei bastante simples, trazendo essa sistemática. Eu até usaria o modelo da lei de Santa Catarina, que, como eu disse, foi contestada judicialmente e houve, então, essa decisão no sentido da legalidade e constitucionalidade dessa sistemática da LAC. E eu acho que o próprio IBAMA está em vias de publicar um manual de licenciamento, porque também todos esperam que em setembro a lei venha, mas a gente já teve tantas vezes, Nilson sabe bem, tantas vezes a gente já estava, agora vai, ela acabou não indo. Então, eu acho que seria muito positivo que os estados já fossem fazendo e se acostumando com essa sistemática, e quando a lei geral vier, se tiver uma alteração ou outra, você faz uma adequação. Sobre a questão daí dos conselhos, novamente, como determina a legislação municipal ou estadual. Cada vez menos os conselhos, né, os conselhos estaduais, têm tido essa função de aprovar a expedição de licenças. O que muitos estados têm feito, meu caro? Criado algum outro órgão deliberativo que passe a ter essa função, então, de deliberar, até para não ficar sempre na figura do presidente ou do diretor de licenciamento do órgão ambiental que acaba assinando aquela responsabilização, como você bem falou lá da Lei de Crimes Ambientais, do artigo 67. Só um parênteses, viu? A Lei Geral do Licenciamento também revoga a modalidade culposa para este crime, o que é um grande ganho para o servidor público. Perfeito. Hoje tem muito na jurisprudência, né? Divergência técnica não é crime. Não é fácil licenciar, o presidente do órgão está aqui, vai falar depois, não é fácil licenciar, talvez uma das maiores dificuldades que se tem, porque tecnicamente você tem muitas linhas, muitas coisas escritas, muitas pesquisas feitas, e só pode ser crime quando você vê dolo, né? Uma omissão clara ou uma alteração de dados para ter uma licença ambiental. Divergência técnica não é crime, e a saída da modalidade culposa traz um ganho, me parece, aí de segurança jurídica para os servidores do órgão ambiental muito grande. Isso é uma coisa que, sempre falando com a ANAMA, né, que representa aí vários órgãos municipais de licenciamento, e com a própria BEMA, sempre defendemos que essa modalidade culposa saísse, e isso hoje ninguém mais questiona. O Ministério Público, ONG, Movimento Ambientalista, todo mundo concorda que essa modalidade culposa era realmente uma situação que deixava os técnicos sempre numa situação de muita fragilidade. Então, Hugo, eu acho que é importante, sim, você tirar isso do conselho. Eu tive uma experiência também, eu fui conselheiro no Conselho de Meio Ambiente de outro estado, a gente tirou também do plenário do conselho, dos 32 conselheiros, paritários e tudo mais, o julgamento dos recursos administrativos de multa e criou câmaras recursais. Como você bem disse, o conselho está muito mais para falar da política ambiental, em âmbito nacional, o CONAMA, dos estados, os CONSEMAS, e dos municípios, os CONDEMAS, do que ficar aprovando licenciamento ambiental, como você disse, é de um parecer técnico extremamente aprofundado. Então, se não há previsão legal ou normativa no sentido de o conselho fazer isso, eu vejo que você pode simplesmente fazer uma norma interna alterar, e se tiver, fazer uma alteração. Aí dou 2 exemplos. Rio de Janeiro, por exemplo, tem a SECA, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental, é um órgão com 10 conselheiros, então vem o parecer conclusivo e a SECA analisa e marca a ação civil pública. A audiência pública. Isso para empreendimentos de EIA-RIMA. No mais, o próprio órgão ambiental, o INEA, tem o CONDIR, que é o Conselho Diretor, todos os diretores, presidente, procurador do órgão, esses que deliberam e assinam em conjunto a deliberação. Isso acaba despersonalizando a concessão da licença e acaba dando uma segurança jurídica maior para quem está com a caneta ali na mão, como eu disse, seja o presidente, seja o diretor de licenciamento. Acho que é por aí, meu caro. Perfeito. Para mim está respondido. Ok, Marcos. Com relação à digitalização dos processos, a gente tem acompanhado a evolução, já há um tempo vem funcionando dessa forma no Estado, aqui no IMA, e eu queria agradecer mais uma vez a presença do Gustavo e passar a palavra para ele, para que ele possa participar aqui conosco.
Boa tarde, Gustavo. Pronto, agora estou com o microfone. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Vamos lá. Queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa discussão tão importante e qualificada. Agradecer ao Marcos Sais, que está dando realmente informações muito importantes aí para a gente. Agradecer ao amigo Zezinho, que lembrou do meu nome aí para participar dessa discussão, do amigo Marco Holanda, que também lembrou. Leonardo aí, que é um parceiro nosso aí que está trabalhando aí junto com a gente na Comissão do Meio Ambiente aí do sindicato. O Nilson, que eu não conhecia ainda, mas gostei das palavras dadas. O Hugo, advogado aí, que é também muito bom e trabalhamos com ele no dia a dia aqui no IMA. E realmente demonstrar minha satisfação de estar aqui nesse momento discutindo a Lei Geral do Licenciamento e a temática do meio ambiente como um todo. A gente fica satisfeito com a questão da Lei Geral do Licenciamento, porque realmente a gente que está no dia a dia, a gente sente que realmente existem muitos regramentos, mas que deixam os técnicos e o órgão, de uma maneira geral, um pouco à mercê e também um pouco com medo de dar andamento nos licenciamentos por não ter esse regramento geral mais claro. E a Lei Geral do Licenciamento, que está sendo debatida há tanto tempo, e a gente, através da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, do qual o IMA faz parte, já discute também há bastante tempo isso e entra nos pormenores da legislação. Então, eu fico muito satisfeito e torço para que realmente essa legislação seja aprovada ainda em 2020. Mas eu queria avançar aqui na questão do licenciamento nesse momento agora e da situação do licenciamento no estado de Alagoas. A gente assumiu o órgão em 2015, o Instituto do Meio Ambiente, e desde então a gente imprimiu um ritmo de, como vocês disseram aí, trazer um regramento claro para as licenças. E isso dá tranquilidade para os técnicos, dá tranquilidade para o empreendedor, dá tranquilidade para todos. E esse regramento foi o ponto básico do nosso avanço de 2015 até hoje. Fizemos, baseado sempre na legalidade, os checklists padrões para cada tipologia, e deste avanço a gente foi para virtualizar toda essa questão. Desde 2018, o IMA é 100% digital no seu processo de licenciamento, e em todos os seus processos, na verdade. Então, a pandemia ela veio agora esse ano de 2020, e o IMA estava totalmente preparado para ela. Não totalmente preparado, porque ninguém sabe que uma pandemia vai vir, né? Mas o que eu falo é, em termos de trabalho, o IMA estava pronto para todo mundo trabalhar de casa, à exceção da fiscalização, que, pelo decreto do governador, seguiu acontecendo como atividade essencial. Todas as outras trabalharam de forma de teletrabalho. E do começo, meio e fim. O IMA ele tem um portal ambiental onde a pessoa anexa suas licenças, tira suas taxas, tira dúvidas através do WhatsApp padrão do órgão, e o trâmite é todo online também, e a emissão, que é o por fim, também é online. Eu estou com um dado aqui de maio, eu estava dando uma olhada, a gente recebeu 640 processos no nosso protocolo online. Desses 640, 390 foram aprovados e viraram processos. Na verdade, eu falei que a gente recebeu 640 processos, mas, na verdade, vira processo só depois da aprovação. A gente recebeu 640 solicitações de processo. Então, foram aprovados, viraram processos dentro do órgão, em sua maioria de licenciamento ou defesa de algum auto de infração, e o restante foi reprovado, porque não tinha documentação mínima
para dar andamento dentro do órgão. Nesse mês de maio também, a gente emitiu 107 licenças, autorizações ou certidões. Então, continuamos o órgão avançando muito, mesmo em teletrabalho. Eu vejo, inclusive, que eu tenho números superiores aos números que eu tinha com trabalho em loco. Então, isso é um dado muito interessante. E continuamos recebendo denúncias. A gente recebe denúncia desde 2016, via app, que a gente criou o app IMA Denuncie, onde a pessoa que está em campo, todo mundo tem um celular, um smartphone hoje em dia, tira foto, anexa no app já com as coordenadas geográficas. Então, foram 56 denúncias de app que a nossa fiscalização foi atender. Então, a gente considera que este momento de teletrabalho obrigatório foi um teste pesado para o órgão e foi um teste onde o órgão passou, porque com este teletrabalho a gente verificou que todos os nossos sistemas que foram pensados em 2015 e implementados nesses anos estão funcionando de forma bem satisfatória e trazendo resultados para a sociedade de uma maneira boa. Eu queria dizer também que o Marco falou que na verdade o Rio de Janeiro fez a primeira audiência pública virtual para a RIMAS, e a gente vai fazer a nossa primeira também, dia 18, da duplicação de Arapiraca até Olho d'Água das Flores, que o DR está fazendo. Vai ser a primeira audiência pública virtual, estejam todos convidados. Ela será transmitida pelo YouTube do IMA, pelo YouTube do DR. Na verdade, o DR não tem YouTube, mas vai ser pelo Facebook do DR, Facebook do IMA e da CETRAND também, que é a secretaria ao qual o DR está ligado. Então, está sendo dada uma ampla publicidade a esta audiência pública. As maneiras de colaborar com a audiência pública são as mais simples possíveis, e a gente entende que deve ser mais um ato virtual exitoso que a gente vai conseguir fazer acontecer aqui no órgão. Então, basicamente, essa é a situação do órgão ambiental do Estado de Alagoas. Agora vamos às dificuldades e questões que eu poderia levantar para ver se o debate flui aqui dentro desse local que a gente está trabalhando virtualmente. A questão da APP realmente é uma questão do nosso dia a dia aqui, mas que a gente tem trabalhado para superar de forma sempre buscando a legalidade. Aqui no IMA, a gente tem o Dr. Kurt Trenepol como consultor nosso. Ele já foi presidente do IBAMA, então ele tem dado um suporte jurídico muito importante quando a gente, tanto a parte técnica quanto a parte jurídica, entram em algum conflito, a gente o busca para nos consultar, trazer ideias e legalidade dentro de nossa discussão. Então, a questão da APP realmente é uma discussão constante. Temos uma área de expansão interessante no norte do nosso estado, a região de Milagres, onde tem acontecido alguns empreendimentos de pousadas e alguns loteamentos. E a questão da APP vira e mexe é levantada, porque lá tem alguns riachos que desembocam em áreas, e lá existiam sítios de coqueiros consolidados e com APPs menores do que exigem na legislação, e essa questão vira e mexe é levantada em alguns empreendimentos. Então, eu queria ver do Dr. Marcos o entendimento dele com relação à flexibilização das áreas de APP em locais totalmente consolidados ou em locais com consolidação para desenvolvimento rural há décadas, e possibilidade dessa atividade se alterar de forma mais recente do rural
para uma pousada, como se fala assim. No caso lá em questão, alguns casos têm desse sentido. Outra pauta recorrente aqui é a questão do uso do solo para APA, em APAs, na verdade. A gente tem algumas APAs aqui no estado, uma delas, que é a APA de Santa Rita, ela tem uma forte pressão imobiliária, e ela tem um plano de manejo, onde o plano de manejo, em alguns momentos, ele é discutido, questionamentos técnicos dentro dele, de áreas específicas, que a gente evolui levando ao conselho da APA e também a questão dos técnicos para interpretações acerca de uso do solo em momentos específicos, porque a gente sabe que o plano de manejo, em determinados momentos, ele é um pouco antigo, em determinados momentos ele foi feito com imagens de satélites mais superiores ao necessário, então não entrou em detalhes de locais específicos. Então, outro questionamento que a gente poderia trazer aqui é o uso do solo na questão da APA, na questão de possibilidades de uso diferentes do plano, como eu posso dizer, com apresentações de estudos que comprovem que no plano existia alguma questão de não estar correto aquela interpretação lá nesse sentido. E outra questão vai bem de encontro com o que o Hugo Bentes falou aí, que é a questão do Conselho de Meio Ambiente do Estado e dos municípios e tal. Aqui em Alagoas, a gente tem uma legislação ambiental, que é a 6787, e essa legislação, ela tem uma parte que ela fala o seguinte: as licenças ambientais serão autorizadas pelo Conselho Estadual e emitidas pelo órgão estadual. Então, pela lei, ela diz que o Conselho é quem autoriza as licenças. Então, quando eu entrei, em 2015, tínhamos reuniões mensais do Conselho Estadual, onde a pauta basicamente versava sobre licenças ambientais. E eram licenças bobas, inclusive, padarias, coisas muito simples assim, iam para o Conselho. Então, a gente verificou isso como um gargalo importante aqui no nosso estado, que a gente tinha a opção de buscar alteração disso via lei para tirar essa questão do Conselho, ou apresentar e trabalhar dentro do Conselho resoluções que facilitassem essas licenças. Então, a gente foi por esse caminho da resolução. Trabalhamos no CEPRAM, e o CEPRAM liberou algumas licenças de não irem ao Conselho, licenças de porte e potencial poluidor pequeno, e outras licenças de porte, potencial poluidor médio e até grande, passaram a ser enviados por e-mail para os conselheiros, com o parecer, com todos os dados, e caso o conselheiro não se pronunciasse em 5 dias, essa licença poderia ser emitida. Então, essa foi uma solução bastante aceita pelo Conselho e por todos, o Ministério Público também, que participava do Conselho à época, e foi uma solução dada que passou a funcionar. Então, eu queria saber também o entendimento do Marcos sobre a questão dos conselhos de meio ambiente deliberarem sobre licenças menores, assim, como eu posso dizer. Eu vejo na interpretação nossa aqui que o Conselho ele deveria deliberar sobre licenças de grande potencial poluidor. Isso a gente não tem
pensamento diferente desse, que essas licenças deveriam realmente ir ao CEPRAM para ele deliberar. Porque, como o Hugo mesmo disse, o conselho é um conselho leigo, paritário, onde o governo tem sua maioria, de aproximadamente 51%, 49% da sociedade civil, mas é leigo. São pessoas que vão deliberar sobre um processo naquele momento, e eu não vejo nenhum ganho ambiental disso acontecer em reuniões mensais para projetos que foram amplamente estudados dentro do órgão antes de ser emitido parecer para a emissão de uma licença. Então, essa questão do conselho e por último, realmente falar da questão da LAC, que a gente está trabalhando aqui no órgão já há algum tempo, essa ideia de implementar a LAC aqui no Estado. Tem uma discussão grande aí no Brasil sobre a Lei de Liberdade Econômica ser aplicada ou não para meio ambiente, e tem uma corrente aí que a maior parte da corrente diz que não, mas tem uma corrente que fala que a Lei de Liberdade Econômica ela traz alguns avanços que podem buscar atender essa questão da LAC de alguma forma, e eu queria escutar o Dr. Marcos nesse sentido também. Então, basicamente, são essas 4 frentes de discussão que eu queria levantar. Boa tarde. Perfeito, presidente. Bastante coisa. Como é o órgão ambiental, né? Sempre com bastante coisa. Não tenho dúvida que eu esqueci muita coisa aqui ainda do nosso dia a dia. Não tenho dúvida, a gente poderia fazer algumas lives aí para ficar batendo papo sobre dia a dia de órgão ambiental. Eu sempre digo, quem gosta de monotonia não pode trabalhar em órgão ambiental, né? Porque todo dia tem coisa nova aí acontecendo. É isso aí. Mas a primeira questão que eu acho importante, eu só queria ressaltar uma coisa, e aí falando agora, é sempre bom ouvir o órgão ambiental, e quando eu digo essa mudança de protagonismo da LAC, de jogar para o empreendedor. Os números que o presidente traz ali, dos 640 pedidos, só 390 viraram processo, significa que 250 não tinham condições de iniciar a tramitação. Isso dá em torno de 40%. Isso vai mudar com a LAC. Porque quem começar a apresentar processo mal instruído, sem documentação, vai ser crime para o empreendedor. Vai ser crime para o consultor. Então, quando eu disse que é uma mudança realmente de cultura, é uma mudança de cultura. Nilson fala muito bem, vai para o órgão. Quantos processos, eu tenho certeza, presidente, que a gente vai fazer uma live contando história, de quantos processos o parecer técnico vai dizendo, olha, você tem que juntar isso, aquilo, faltou aquilo. Então, o licenciamento ambiental brasileiro tem problemas? Muitos. Mas ele virou muleta para muita coisa também. É sempre assim, demora 2, 3 anos. Se você começa o processo, antecipa tudo, sabe o que tem que ser feito, sabe qual é a legislação adequada, sabe quando o Ministério Público acaba se insurgindo e antecipa tudo isso, a tendência é o teu processo andar com muito mais facilidade dentro do órgão ambiental. Isso é provado e tenho certeza que o presidente teria inúmeros exemplos nesse sentido. Vocês acabam tendo muito problema com o processo mal instruído. Exatamente, doutor Marcos. E isso foi o começo da minha fala. O nosso primeiro momento do órgão foi o regramento básico desses processos. Nos debruçamos meses para definir isso e instruir processo por processo como deveria acontecer dentro do órgão. Então, ele entra no portal ambiental e ele diz, tipologia posto de combustível. Você tem que ter isso, anexa tudo. O que você não couber anexar, justifica e a parte técnica do protocolo vai ver se cabe ou não cabe. Mas, a princípio, ele tem que anexar todo aquilo. Então, esse já é um corte muito importante, entendeu? Que o protocolo ele faz. O procedimento só vira processo após aprovar do protocolo. E a lei geral, como você diz, muda essa lógica. Ela inverte a lógica, porque o empreendedor passa a ser responsável por todas as informações que estão lá.
Hoje em dia, o empreendedor ele tem meio que uma babá junto a ele para dizer, olha, cara, não bota isso. Tá? Isso aqui, se for sem isso, não está certo. E com a lei aprovada, o negócio, com a lei aprovada e com a LAC, na verdade, isso muda. O referencial muda. E por isso que também assim, ela vai sendo escalonada. Quando uma mudança de cultura ela não acontece da segunda para terça-feira, da terça para quarta. Então, vai ser um aprendizado pro órgão e um aprendizado para os empreendedores, mas que eu vejo com muito, muito bons olhos. É interessante também ouvir falar, presidente, do teletrabalho. Temos ouvido isso de muitos órgãos, como a produtividade de fato aumentou, aquilo que eu disse, você acaba tendo... hoje estou em Brasília aqui para reunião, mas fiz diversas reuniões em Brasília nesse período, sem precisar deslocar. Às vezes é um dia que você perde para uma reunião de 1 hora. Então, isso realmente traz aí muito ganho. Já anotei, dia 18, audiência pública virtual. É um tema que defendi muito, então já está anotado. Vou assistir, que legal saber que já vai acontecer também aí. E não podia deixar de fazer uma menção especial aqui ao consultor jurídico, então, do IMA, o Dr. Kurt, além de tudo, um profissional brilhante, uma excelente pessoa, e com uma experiência também muito grande pelo tempo todo que teve na Procuradoria e na presença do IBAMA. Parabéns. Vamos lá. APP é outro tema muito bacana. Primeira questão que eu noto que falta muito no nosso país é ler a lei. As pessoas acabam, APP, APP, APP. O que é APP? Vamos pegar a APP de curso da água, que é a mais fácil de a gente descrever. São as margens daquele curso da água, provido ou não de vegetação. Se não tiver, você tem que fazer a recuperação. Se tiver, você não pode suprimir. Desde que, e esse terceiro ponto é muito pouco visto, desde que ainda possua função ambiental. A função ambiental, e aí vamos pegar a APP de curso da água, de margem de curso da água, é para quê? É para evitar erosão, é para fazer a filtragem da água, para evitar toda essa questão. Ora, por isso que um curso da água canalizado não precisa mais das suas margens serem consideradas APP, ainda que tenham vegetação. Ela não tem mais a função ambiental. Qual é, talvez, a APP mais conhecida do Brasil? A Avenida Paulista. Ela, por qualquer das interpretações da geologia, ela é topo de morro. O que você vai fazer com a Avenida Paulista, então? Você vai arrancar a camada asfáltica, tirar, por exemplo, a própria sede do Tribunal Regional Federal da terceira região e recuperar? Por óbvio que não. Ela perdeu a função ambiental. Então, no caso específico trazido na pergunta, me parece que a questão toda é um parecer técnico para demonstrar se ainda tem função ambiental ou não. Se não tiver, se for consolidada há anos, se tem aquela atividade, tranquilamente não vai mais ser considerada APP. E só sobre a de curso da água, aí que está a discussão. A questão ela é controvertida, ela tanto é controvertida que o STJ afetou o tema, como se chama, ele pega essa discussão entre os 15 metros da 6766, com a alteração ocorrida até no final do ano passado, né, criando o inciso 3A no artigo 4º da 6766, reiterando os 15 metros e tirando aquela expressão que tinha, salvo legislação específica em contrário, e aí entendiam que era o Código Florestal, ou se aplica o Código Florestal, que varia de 30 a 500. Então, aí vai ser por definição legal, mas em todos os casos, a questão da função ambiental, ela é absolutamente primordial e legal, porque está de acordo com o disposto no Código Florestal. Sobre a questão da... Isso é que a gente apresenta aqui também, a função ambiental que define, né? O que eu não sei se tem aí, Gustavo, mas talvez, aí sim eu vejo que é caso de uma própria norma do Conselho trazendo os pré-requisitos. Quando que né, até como você falou ali, quando tem para o empreendedor entrar com os documentos, também quando o técnico for avaliar para diminuir a discricionariedade, trazer mais segurança jurídica, você já tem pré-requisitos trazidos numa norma para análise das áreas, para ver se ela ainda tem ou não função ambiental. O Consema de São Paulo fez isso, está sendo questionado na Justiça, mas eu acho que é positivo você ter alguns pré-requisitos ali de análise da função ambiental das APPs, as mais diferentes, né? De inclinação, de topo de morro, de margem de curso d'água e por diante. Sobre a APA, eu tenho uma posição muito clara sobre unidades de conservação. Eu acho que nós estamos na Semana do Meio Ambiente, é uma semana muito importante, sexta-feira é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e durante muitos anos, seja no Ministério do Meio Ambiente, seja em órgãos estaduais e municipais, todo Dia Mundial do Meio Ambiente alguém criava uma unidade de conservação.
criar uma unidade de conservação é algo extremamente sério, que você está impactando, ainda que indiretamente, eu vou chegar na APA, numa coisa que é um princípio constitucional, que é o direito de propriedade. Então, quando você cria uma unidade de conservação de proteção integral, eu já judicializei algumas questões e consegui decisões impedindo a criação de unidade de conservação por um simples motivo. Elas eram inconstitucionais, porque o poder público queria criar uma unidade de conservação de proteção integral que pressupõe o quê? Desapropriação da área. E desapropriação só pode ser feita se você paga uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Ou seja, sem dotação orçamentária, você não podia criar uma unidade de conservação. Então, hoje, a própria lei da Mata Atlântica, o decreto da lei da Mata Atlântica, faz a previsão de possibilidade de compensação da supressão ser regularização fundiária de unidade de conservação. É o Estado aceitando que ele foi ineficiente ao desapropriar e agora está criando um mecanismo para isso. Então, essa é a primeira questão que eu acho que muita unidade de conservação deveria ser revista no país. Sobre as APAs elas são complexas porque ela é de uso sustentável e ela não necessariamente pressupõe desapropriação. Mas ela traz limitações administrativas para a propriedade de quem está lá dentro, até por causa do plano, do plano de manejo feito pelo órgão gestor. Primeira coisa, eu não sei qual é a situação específica, mas o primeiro conselho que eu daria é mexer no plano de manejo. Falar com o órgão gestor para mexer no plano de manejo, com uma simples justificativa que eu usei para a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, modernização. Quando o plano de manejo foi feito, a realidade era uma, hoje é outra. Eventualmente até alterar, já trabalhei também nessa forma, e levando o princípio da legalidade para isso. Porque daí uma outra coisa que eu estava lhe dizendo, hoje também, se há uma saída jurídica, parecer jurídico, e aí a autorização em sequência. Né? Você fazer isto lastreado de um fundamento jurídico, não vejo com problema, a não ser que seja frontalmente contra o plano de manejo. Aí, de fato, me parece que é uma coisa até para levar para o próprio Conselho de Meio Ambiente, se tiver problema com o órgão gestor da unidade de conservação, e de alguma forma fazer as alterações, repito, para deixar o plano de manejo conforme a realidade que hoje se encontra. A gente sabe, a questão de moradia, construção civil, incorporação, ela é tão importante que, por exemplo, a própria Lei da Mata Atlântica tem um regulamento específico para loteamento e edificação, lá no artigo 30 e 31. Por quê? Porque as pessoas precisam morar. Então, é normal que você faça isso, e em muitos casos, se você não fizer de forma legal, você vai acabar tendo uma pressão urbana muito grande, e depois você tem que ficar usando os próprios instrumentos de REURB, que até tem no Código Florestal. Então, me parece que há uma justificativa muito tranquila para você fazer essa alteração. Sobre o CONSEMA expedir as licenças, concordo plenamente, que bom que já tem um começo, né, de não precisar passar todos os projetos por lá. E eu vejo também uma forma consagrada no direito administrativo, que é a delegação. Se hoje esta competência é do CONSEMA, que é o órgão máximo dentro da política estadual do Estado, ele pode delegar para o órgão executivo, que é o IMA, para fazer a concessão dessas licenças, e isso também daria um respaldo jurídico e uma segurança me parece muito boa, enquanto, pelo menos, não se altera a lei estadual que tem essa previsão. E o último ponto, sobre a LAC, a Lei da Liberdade Econômica. Eu entendo realmente que a licença tácita prevista lá na Lei da Liberdade Econômica não pode ser aplicada nas questões ambientais, porque a própria Lei da Liberdade Econômica tem uma ressalva dizendo que se a legislação específica trata de forma distinta, essa não poderia ser aplicada. E na Lei Complementar 140 ele fala, né, que o decurso lá de prazo e tudo acaba não sendo a concessão da licença tácita. Agora, vou dar um exemplo de coisa que eu já vivenciei na prática recentemente. O município era contra por uma questão absolutamente comercial, é um porto, a gente está licenciando num município que já tem um outro porto, e o prefeito atual do município é um dos operadores portuários. Ele disse, não quero o outro porto aqui. Eu disse, prefeito, o senhor é prefeito, mas não decide o que vai e o que não vai. E ele não deu aquela certidão de conformidade com a ocupação do solo prevista no parágrafo 1º do artigo 10 da 237. Aí sim eu peguei a Lei da Liberdade Econômica e disse, não pode ser exigido do particular algo que não seja previsto em lei. Isto é previsto numa resolução do CONAMA, apresentei isso para o órgão ambiental e nós vamos seguir o licenciamento ambiental tranquilamente, até porque, e aí é importante falar, o plano diretor atual não proíbe a implantação ali, o prefeito tinha realmente negado por uma questão que até valia judicializar, mas não precisou, porque a gente resolveu
junto o nome é o mesmo, né? A antiga Fátima, lá de Santa Catarina, que agora chama IMA, a própria Procuradoria Jurídica do IMA deu um belo parecer dizendo o proponente está correto, porque a gente não pode manter exigências que não estejam previstas em lei, em atos infralegais. Então, acho que a Lei da Liberdade Econômica deve sim ser bastante aplicada, só realmente não acho que a licença está... E a LAC não é uma licença por decurso de prazo, né? A LAC é uma licença com uma sistemática diferente. Por isso que eu disse antes, me parece que ela tem que ser ou por lei, ou então um decreto regulamentando essa lei estadual que o presidente referiu. Daria para a gente continuar conversando, mas eu acho que de bate-pronto, mas estou à disposição para a gente continuar com essas conversas, que é sempre muito bom. Obrigado, Marcos. Levantei essas pautas aí realmente porque achava que iria trazer um debate interessante aí. Perfeito. Valeu, Leonardo. Obrigado, Marcos, pelas respostas. Obrigado, Gustavo, por enriquecer esse debate. Queria chamar o Matheus Gonzalez, que está participando junto conosco aqui também, diretor da TE Ambiental e secretário do Meio Ambiente em Marechal Deodoro. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Saudar a todos, Alfredo, Leonardo, Marcos, Holanda, Marcos Sais, Nilson, Gustavo, nosso presidente do IMA, que vem desempenhando um grande trabalho à frente do IMA no Estado. Hugo Mel, meu amigo, especialista na área de direito ambiental. Leonardo, parabenizar aí o Sinduscom, né, pela iniciativa e agradecer o convite. Bom, eu fiz uma série de apontamentos aqui ao longo da conversa e na leitura do projeto de lei. Alguns já foram tratados, eu vou dar uma pincelada rápida, começar minha fala dizendo que eu acho que é de extrema importância a gente ter uma lei que une esse arcabouço jurídico, que trata da temática do licenciamento ambiental, porque hoje é tão disperso e difícil de entendimento, que é complexo, tanto para o órgão ambiental que está analisando, quanto para o empreendedor que vai entrar com o seu processo de licenciamento. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, na hora que a gente traz isso tudo para uma lei geral única, ajuda muito e vai facilitar esse processo de licenciamento, processo administrativo que é complexo demais, né? Então, lendo esse projeto de lei, eu já li alguns outros projetos de lei e alterações também de resolução da CONAMA, por um período que eu participei como membro do CONAMA, e eu acho que realmente ela é que mais une e mais agrega e está mais atualizada com a temática, né? Alguns são muito direcionados específicos e a gente não consegue acompanhar essa diversidade, esse mundo aí da legislação ambiental que trata do licenciamento. Eu vejo também que ela traz algumas inovações, algumas que alguns estados já vinham implantando em municípios e outras que realmente são inovações. Por exemplo, processo digital, a exemplo do Gustavo, aqui de Maceió também, a gente lá em Marechal está encaminhando para isso. A gente já tem uma etapa de processo que é digitalizado. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente está vendo aí a necessidade nessa situação que a gente vive aí da pandemia, mas é um caminho sem volta, porque torna o processo mais transparente, mais cômodo, né, dá mais segurança nos dados. Além disso, a possibilidade de uso desses dados para o planejamento também. E aí eu acho que o Gustavo hoje, na fala dele, já trouxe esses dados, porque tem tudo em tempo real, na mão, em função do procedimento dele ser digital, né? A LAC, alguns estados já estão utilizando, né? O estado da Bahia já vinha utilizando também a LAC, lá eles chamavam de licença autodeclaratória, inclusive para posto de combustível, só que tinha essa insegurança jurídica que o Hugo bem levantou aqui na fala dele, né? Então, a princípio, já foi sanado no estado da Bahia, mas eu acho que ainda pode haver questionamento do Ministério Público. Então, com a vinda da lei, já elimina essa dúvida, né? A unificação também, licença ambiental unificada, o projeto de lei traz isso, e isso aí vai dar uma celeridade muito grande nos processos, né? Não faz sentido tudo que é processo ter o procedimento trifásico de licenciamento, como é hoje. Então, a licença prévia ela veio para beneficiar o empreendedor, aquele que não é proprietário do terreno, né? Que não tem os projetos executivos complementares. Então, é análise locacional e de concepção e ambiental. Agora, se o cara já é dono da área, né, já tem os projetos executivos complementares, já tem o estudo ambiental, por que não tirar a prévia instalação e elimina uma etapa? Né? Isso é burocracia para o órgão, é tempo perdido para o empreendedor, isso é ruim para o desenvolvimento do Estado, do município.
Então, acho que a LAU também é uma inovação da lei que utilizam, mas ainda não tem segurança jurídica. Um outro exemplo, uma draga. Qual a finalidade de uma draga tirar uma licença de instalação? Se ela simplesmente vai se aportar no local onde ela vai operar. Então, por que não tirar uma licença de instalação? Então, acho que é uma inovação importante que a lei traz também. O projeto de lei também traz alguns instrumentos de gestão, como avaliação ambiental estratégica, o zoneamento ecológico econômico, está lá no artigo 47, que são importantes, que vão direcionar, né, as ocupações, as intervenções dentro do Estado, do município, e vão facilitar também o licenciamento por já haver informações e estudos prévios dessas áreas. Então, acho que também é uma oportunidade de trazer. São instrumentos que já existem, mas que não são utilizados e muitas vezes não são desenvolvidos porque o pessoal não vê a possibilidade de uso. Então, se ele vai facilitar no processo de licenciamento, eu acho que pode ser que os estados e municípios comecem a desenvolver esses instrumentos de gestão. Tem também o artigo 6º e o 7º, né, que trazem a validade das licenças e também a possibilidade de autorrenovação da licença, que é outro entrave que a gente tem aqui. O pessoal da construção civil sofre muito, por mais que dê entrada com 120 dias de antecedência, muitas vezes passa do prazo e um banco, por exemplo, não aceita uma licença vencida, por mais que ela tenha amparo legal de continuar válida, né? Então, acho que a autorrenovação, à medida que o processo é digital e que o sistema, aí vai ter que investir em tecnologia, mas o sistema tem a capacidade de fazer a leitura de atendimento das condicionantes, é completamente viável fazer uma autorrenovação dessas licenças, né? E, com isso, vai diminuir muito a burocracia e a demanda dos órgãos. O artigo 10 também é muito importante, porque ele prioriza e também traz o licenciamento ambiental simplificado para as obras de saneamento, e hoje é um grande problema do país, né? Dificuldade de saneamento, tanto para água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. E aí eu acho que esse artigo aí vai carecer de regulamentação pelos estados. Um outro artigo importante também que eu levantei, que esse daí eu acho que é fundamental para dar celeridade no processo, para mim um dos mais importantes da lei, que a gente não tratou ainda na live, é a retirada dos intervenientes. Lá no artigo 16, deixa claro que o procedimento administrativo ambiental não depende dos outros órgãos. Então, não vai depender mais do alvará do município, do IFAM, da declaração da anuência do departamento de rodagem, da CASAL, cada um vai cuidar do seu processo. Ele não traz prejuízo aos demais órgãos, aos demais processos, mas também os outros não vão impedir que saia o processo, que dê andamento o fluxo normal do processo de licenciamento. E hoje a gente sofre muito com isso. Há pouco tempo o Gustavo está presente na live, pode até comentar. O próprio IFAM entrou até com uma liminar aí, querendo caçar algumas licenças, porque não tinha anuência prévia do IFAM, né? Trata lá também da obrigatoriedade de analisar os processos por ordem cronológica. Eu acho que, na prática, esse seria o mundo ideal, mas não funciona porque os processos são despachados para diversos técnicos, e cada um tem um tempo de análise, né? Mas um requerente pode se sentir lesado por um tempo fora da normalidade e utilizar esse artigo aí para entrar com uma ação, solicitar que a licença, o processo dele seja analisado. Eu acho que o Marcos ele também está apoiando lá na frente parlamentar e ajudando na comissão, Marcos. Eu acho que lá na seção 5, que trata da integração de informações, eu acho que ali poderia ser utilizado essa seção para deixar mais claro que os órgãos podem se apropriar das informações já obtidas em licenciamentos anteriores para direcionar os novos termos de referência, excluindo necessidade de se apresentar informações que o órgão já tem. Por exemplo, vou dar um exemplo, dentro de Marechal Deodoro, né, vão implantar lá um loteamento. Aí o cara licenciou, termo de referência normal, aí a área de influência indireta, né, falar da economia do município, vai falar, né, da origem do município. Aí o cara falou de Marechal Deodoro da Fonseca proclamou
a república, vai falar de tudo, quantos habitantes tem, economia, quantas escolas tem. Aí vem um outro empreendimento, o órgão já se apropriou dessas informações. Vem um outro empreendimento vizinho de cerca. Eu vou pedir essas mesmas informações? Não precisa, né? Se o órgão já se apropriou dessas informações, eu acho que pode facilitar o licenciamento e ir diretamente para a área que é de influência direta e diretamente afetada. Então, eu acho que isso pode ser alterado para o órgão começar a investir em tecnologia e facilitar os novos licenciamentos. Bom, mas assim, de uma forma geral, eu vejo o projeto de lei aí como realmente, dentre todos que a gente vem acompanhando, o mais completo. Eu vejo também que desde 2004 vem se arrastando e vem sendo inseridas legislações novas, atualizações, como licença digital e outros itens mais, a LAC, né, para dentro desse projeto de lei. E aí eu gostaria de saber do Marcos, ele já falou um pouco sobre a lei da liberdade econômica, mas eu gostaria de saber dele se o projeto de lei da Lei Geral de Licenciamento ela já está integrada e se comunicando com a lei da liberdade econômica. Perfeito, meu caro. Leonardo, pode deixar que eu vou ser objetivo aqui, até pelo adiantado aí da hora, mas as colocações aí são excelentes. Eu só queria, antes, fazer acho que faltou isso na minha fala inicial. A gente tem as competências, né, previstas na nossa Constituição, competência administrativa lá no artigo 23, a jurisdicional no 109, e a competência legislativa no artigo 24 da Constituição. E o que o Constituinte entendeu para a competência legislativa? Que ela é uma competência concorrente. Ou seja, cabe à União fazer norma geral e aos estados, e se eles não ocuparem essa competência supletiva aos municípios, então de fazer, né, esse regramento para o seu estado ou para o seu município, que é muito adequado, ainda mais se passando num país como o nosso, com tantas áreas diferentes, e culturas, e formações florestais, enfim, diferentes. Então, Matheus, me parece assim, aquilo que o Estado quiser depois complementar da lei geral e trazer para a sua realidade, assim como você bem disse de realidade do município, né? Isto vai ser possível. Então, vou te dar um exemplo de coisas que a gente conversou. Eu participei muito ativamente também da elaboração lá da norma do Rio de Janeiro, inclusive participando das reuniões que foram feitas. Lá foi muito legal, foi chamado Poder Judiciário, MP, advogado, sociedade civil. E lá a gente colocou uma questão que são os indicadores de desempenho. Então, muito mais do que as condicionantes, e quando você fala das renovações das licenças. Eu estava esse tempo trabalhando com um aterro sanitário de resíduo industrial, o EIA de 20 anos atrás. Mudou tudo no aterro nesses 20 anos, porque as alternativas tecnológicas são novas e, por óbvio, hoje ele está melhor do que há 20 anos, e você não precisa ficar fazendo novos EIAs. Eles já fizeram lá, ainda na forma antiga, mas essa questão realmente de indicadores de desempenho. A nova manta que eles colocaram tem um desempenho ambiental muito melhor. Então, você comunica o órgão tecnicamente, ok, e você faz essa alteração. E uma questão interessante lá na norma do Rio é que esses indicadores de desempenho podem fazer que a licença tenha maiores ou menores prazos de validade, o que é muito bacana, e o que é moderno, né? Isso, é moderno, e o projeto de lei traz isso, inclusive. Exatamente. Deixa muito claro. Exatamente. E aí, uma outra questão que tem essa do licenciamento trifásico. O licenciamento trifásico é uma invenção brasileira. Vamos lá. Uma coisa que eu acho positivo, quem trabalha com geração de energia. Então, eu preciso entrar estou falando de grandes projetos, que você só vai empreender se tiver o leilão. Poxa, talvez seja realmente interessante do ponto de vista estratégico eu ter uma LP, para não ter que gastar milhões e milhões e milhões num projeto executivo, para uma hidrelétrica, para uma térmica, para uma eólica, e uma vez sendo habilitado no leilão, vencendo o leilão, ok, eu continuo o meu processo de licenciamento. Tirando este caso, sinceramente, eu não vejo muita utilidade na LP, especialmente quando você tem zoneamento, quando você já tem todo esse conhecimento de dados, a LP basicamente pode dizer, sim, você pode fazer esse projeto aqui. Então, especialmente, né, para projetos de menor impacto, concordo plenamente com você, essa unificação, e nisso o projeto de lei ele traz, e aí não tem o problema, agora não me lembro mais quem citou a 237, acho que foi o Hugo que citou a 237, então o PL vai resolver esse problema, e aí vocês, gestores, vão poder caminhar com muito mais tranquilidade nesse sentido. Sobre os intervenientes,
A Alessandra, que secretaria, Comissão do Meio Ambiente da CEBIC, que está aqui junto comigo, ela até riu quando você falou, nós dois rimos, porque Nilson sabe, meu amigo, uma grande luta, talvez tenha sido a maior discussão, os intervenientes, e você foi perfeito na colocação, que é o seguinte, ao longo dos últimos anos, tudo que ninguém sabia o que fazer foi jogando por licenciamento ambiental. Então, nós temos aqui 2 gestores de órgão ambiental. Vocês têm que ser especialistas em 40 temas diferentes, porque tudo acaba indo para dentro do licenciamento ambiental. Me parece não, tenho convicção que é o momento de você dar uma meia volta, retroceder e falar, calma aí, o órgão ambiental vai precisar de questão ambiental. E aí, sobre os intervenientes, foi uma luta, o artigo como está hoje, isso, eu estou diante de gestores públicos aqui, pessoas que conhecem bem o que eu vou falar, a lei ela é o resultado prático possível do que foi entre a discussão de 200 pessoas. Né? Eu sempre digo, uma reunião com 200 pessoas ela não é producente, e você passar por tanta gente, a lei acaba ficando com alguns pontos. Mas acho que hoje, entendo que hoje, do jeito que está os órgãos intervenientes, realmente é um grande ganho. A gente tem que começar a limpar o licenciamento ambiental para desburocratizá-lo. Uma outra questão sobre a ordem aí cronológica, eu também sou contra, e no Rio, no CELCA, tem um artigo muito bacana que fala de empreendimentos prioritários. É óbvio, vamos supor que agora vem para Alagoas um laboratório que descobriu a cura da vacina para o Covid, e você fala, desculpa, mas eu tenho 142 processos na sua frente, eu não vou poder analisar agora, eu vou esperar. É óbvio que esse empreendimento ele deve furar a fila. E lá, assim como eu disse antes de você ter pré-requisitos ali para a área para APP, quando não tem mais função ambiental, lá está dito, geração de emprego, e aí, pô, justifica tudo isso, o governador, chefe do executivo, diz esse projeto é prioritário, ele vai tramitar com prioridade, é o que tem no governo federal hoje com o PPI. Uma vez que você entra na carteira do PPI, você também fura as filas, então isso, ainda que não esteja explícito no PL, pode depois ser regulamentado pelos estados e pelos municípios. Sobre a deliberdade econômica e o PL, aí é uma questão, assim, é uma informação, e não tem problema ser dada, porque o próprio Kim fala isso, o deputado que é relator, esta versão 4, que todos têm, está no site, circula, ela é a última versão no site, mas certamente não é ela que vai para a votação no plenário. Há uma 5ª versão, muito trabalhada por muita gente, a gente é que ajudou a trabalhar, e essa versão, assim que tudo for retomado, ela certamente vai para o site, e aí sim tem algumas adequações também, já levando em consideração a lei da liberdade econômica, certamente não todas, porque aquilo que foi dito hoje você tem... Eu queria dar uma informação aqui que eu falo com muita tranquilidade. 95% do texto hoje, ele é um texto de consenso, né? Também com a bancada ambientalista, com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que não teve a eleição agora, Agostinho permanece. Foi um trabalho assim, aqui eu parabenizo o Kim, participei das audiências públicas, participamos o dia que o plenário da Câmara dos Deputados virou comissão geral e mais de 40 pessoas ocuparam lá a tribuna para falar. Então, talvez esses 5% você vai ter o processo democrático de voto dentro da Câmara dos Deputados, mas essa foi a fala do Kim, ele acha que está pronto porque você realmente estressou as conversas. Hoje não há mais novidade, não tem nada que vai ser uma novidade, então também você vai discutir uma ou outra emenda no dia da votação, mas também hoje há, de todos os lados, essa convicção que está maduro para ser votado. Então, como eu disse e repito, eu espero que ano que vem o evento promovido pelo Sinduscom seja para a gente já falar os reflexos da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né, no setor. Mas é isso, meu caro. Novamente, assim como eu falei para o Gustavo, a gente poderia continuar aí, né, batendo papo, suas colocações são excelentes, mas pelo horário aí a gente tem a limitação. Estou vendo o Leonardo já angustiado lá em cima. Vai, Léo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Matheus, pelas colocações. Pessoal, a gente já está passando do limite do nosso tempo, já passou, aliás, certo? E eu quero dizer para quem está assistindo que as perguntas serão respondidas, certo? Através de e-mail, tá ok? Porque tem muita pergunta chegando aqui e, infelizmente, não vai dar tempo de responder agora, tá certo? E eu quero abrir aqui para as considerações finais, agradecer mais uma vez aos convidados e abrir a palavra aqui para o Nilson mais uma vez. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Gustavo, do Matheus e do Hugo, que enriqueceram e muito, né, o debate. Fico muito assim, feliz, Gustavo, com a forma como você está conduzindo aí,
né, o órgão, a gente sabe a dificuldade que é, mas só você já está com a cabeça aberta, abrindo para novas, né, para as novidades. Essa pandemia ela veio também agregar muito para a gente dessa parte de passar a ser digital, né? A gente já estava com tudo preparado, mas tinha uma certa dificuldade. Então, esse evento que a gente está tendo aqui é a prova disso. A gente está aqui num momento desse, discutindo um evento, uma matéria tão legal, né? tão importante para o nosso país. E quero corroborar o que Marcos falou, nós estamos no momento de fazer isso, né? O Kim está nessa linha, eu acho que o Congresso está, eu acho que você tem um momento importante do Rodrigo Maia também, de pegar esse final de mandato dele, deixar uma marca aí positiva. Eu acho que nós temos que, independente do mal-estar causado aí com algumas declarações, mas acho que é o momento de dizer o seguinte: o que nós fazemos e temos feito esses últimos anos é discutir com muita transparência. Não temos dificuldade nenhuma de falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo para saber que nós estamos trabalhando para que tenha uma lei que efetivamente nos garanta o desenvolvimento sustentável com respeito ao meio ambiente. Mais uma vez, parabéns aí a Alfredo, a Marcos Holanda, a Leonardo e a todos que fizeram possível essa live. Um abraço e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Nilson. Agradecer as suas palavras e a sua participação. Hugo. Hugo está sem microfone. Pronto, agora. Gostaria também de agradecer a oportunidade a todos, ao Marcos Sais, também com mais uma belíssima palestra, não poderia ser diferente, e a toda a equipe do Sinduscom, o Gustavo e o Matheus, que a gente está sempre nessa luta diária aí, eu aperreando os dois, pedindo celeridade nos processos, mas estamos juntos aí, e agradecer só a todos, um abraço. Tranquilo. Obrigado, Hugo. Gustavo. Olá. Pessoal, queria agradecer realmente esse momento, que foi engrandecedor aí para a questão ambiental aqui no nosso estado. É muito importante. Queria só, antes de finalizar o agradecimento, complementar a fala do Matheus aí, que ele disse realmente a questão dos intervenientes. Aqui há alguns meses tivemos um problema em Alagoas, o MPF entrou com uma ação e uma juíza decidiu que o IMA deveria, todas as licenças antes de emitir, escutar o IPHAN. E realmente a gente discorda disso. A gente tem já um protocolo de trabalho aqui, onde a gente solicita no checklist básico que o empreendedor apresente o protocolo do IPHAN. Já entendemos que já fazemos muito pelo IPHAN, solicitando isso, e fomos ao TRF contra essa decisão da Justiça e derrubamos essa decisão. Então, a gente vê que realmente a questão dos intervenientes é algo muito importante, mas que, como órgão ambiental, a gente entende que só fazemos o que está previsto na lei, nada além do que está na lei. Então, esse é o nosso limite, e a gente realmente briga bastante aqui no órgão com relação a essa questão dos intervenientes, porque muitos outros órgãos buscam utilizar o licenciamento ambiental como escudo para os trabalhos deles, e a gente não entende que funcione dessa forma. Voltando ao agradecimento de finalização, realmente eu queria agradecer a todos aí, gostei demais do debate, já pedi aqui ao Leonardo, inclusive, o contato do Dr. Marcos aí, que eu vou fazer umas consultas a eles aí, propor outra mesa redonda,
mas realmente eu queria agradecer a todos e deixar um abraço. Obrigado, Gustavo. Queria passar agora para o Matheus. Estão me ouvindo? Ok. Pessoal, agradecer aí a todos. Foi uma live bem produtiva aí, enriqueceu bastante. É bom também ver o pessoal da construção civil indo por um rumo que a gente, tanto como consultor, os órgãos ambientais, acho que também é o rumo certo, né? No meio a tanto discurso polêmico aí nesse momento. Então, agradecer a todos, agradecer pelo convite, deixar um abraço para todo mundo. Obrigado. Marcos, você quer falar alguma coisa para encerrar? Leonardo, dá licença, deixa eu falar. Eu vou pedir para falar, para entrar, porque eu estou chegando aqui no Palácio para uma reunião com o governador, tá? E com o doutor Zé Carlos Lira, presidente da federação, sobre a retomada aqui de Alagoas, dos setores em geral, apesar do setor da construção já estar funcionando, né? Então, eu estou entrando no elevador, pode ser que caia, mas eu quero agradecer a todos aí pela presença aí e pelo trabalho de vocês, tá? Eu vou encerrar aqui muito rapidamente, sem poder errar a todos, tá bom? Ok, obrigado, Alfredo. Ô, Léo, queria muito aqui agradecer a Nilson, ao Marcos. Deu para ouvir aí? Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Pronto. Então, eu queria agradecer a Marcos, a Nilson, a Gustavo, a Matheus, a Hugo, né? Dizer que foi um excelente encontro, né? E acho agora que a gente vai sair daquela linha divisória imaginária, vai passar uma linha diferente, né? Vamos passar agora, esse momento pós-pandemia vai ser um momento totalmente diferente daquilo que a gente tem vivido para trás. Então, eu acho que essa conexão dessa turma nova, jovem, que está atuando aí, o Gustavo é um exemplo disso, o Matheus é um exemplo disso, de afinidade com um novo momento. Então, eu acho que está todo mundo de parabéns, eu quero agradecer demais e estou muito feliz com o resultado desse. E dizer, Leonardo, o seguinte, que não vai ser só esse evento que a gente vai fazer de meio ambiente, vamos fazer outros e a gente vai estar com essa turma de novo para debater e discutir, porque tem muito assunto para a gente evoluir. Obrigado a todos. Com certeza, Marcos. Acho que foi um debate com muita informação, com muito conteúdo. E o Marcos Sais, que está viajando, está em Brasília, está até de volta para casa aí, Marcos. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Valeu aí por montar essa live aí com a gente. Um grande abraço aí para você, tá certo? Eu que agradeço, Leonardo. Falar sobre meio ambiente é sempre bom, falar entre amigos é melhor ainda. Parabéns, vocês, eu já disse, dão um show aí. Foi muito bom ouvir também Gustavo e Matheus. Acho essa interação. Até teve uma pergunta da Suzana falando dessa interação, é sempre muito importante. A CEBIC vem fazendo esse trabalho junto com o Senai, nesses projetos todos, a Comissão de Meio Ambiente. E tem aqui também até a Lei Geral, como tem sido aí esse assunto. A gente está lançando agora aqui no site, né? A Alessandra está conduzindo isso. Na sexta-feira vai ter um vídeo também sobre a Lei Geral. É uma alegria muito grande. E, presidente Gustavo, o convite vindo já está aceito, viu? Até o Marcos Holanda, amigo não convida, amigo convoca. Então, estou à disposição. Sempre bom falar desse tema e bom rever todos os demais aí. Obrigado e parabéns pela condução, Léo. Obrigado, querido. Obrigado, Marcos.